Olá, olá pessoal. A gente vai estar falando sobre comunicação eficaz aqui. Vamos com a anajulião.coach, que já está por aqui. Vamos esperar um pouquinho, chamar o pessoal para entrar. Deixa eu chamar aqui a Ana, peraí, para a gente estar falando, aguardando vocês aqui, peraí. Deixa eu. Peraí. Olá, boa tarde, Olá, Juliana. tudo bom, Ana? Ótimo, sempre muito bem. E você, como está? Prazer, tudo bem, graças a Deus. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é nosso, nossa, uma honra. Nossa, eu tô assim animada, né? Vou esperar o pessoal chegar, né? Dar um Tudo tempinho para o bem? pessoal chegar para eu também te apresentar, né? Te Sim, apresentar um pouquinho. Você também pode falar, acho que de repente você pode falar um pouquinho, sim. né, sobre o seu Uhum, trabalho. Mas assim, gente, eu conheci a Ana num curso sobre comunicação eficaz, né? é Justamente verdade. esse curso esse tema que a gente vai estar falando hoje aqui, É. né? Foi um curso que eu fiz com a Ana e foi um curso muito bacana. Eu aprendi muito, né? Aprendi várias técnicas. Inclusive, eu tinha logo na outra semana uma palestra grande para fazer. Isso, é mesmo. Eu estava tensa, Isso. estava nervosa. Eu acho que é a primeira palestra grande assim que eu ia fazer. Eu até falei com a Ana, eu falei, nossa, vai ser num auditório em Friburgo, do Teatro Municipal. Aham. E acabou que deu tudo certo, as técnicas funcionaram. Depoimento muito importante. Fico muito grata. Foi muito bacana. É, é aquela história, a gente dá o caminho e algumas pessoas seguem, outros ficam, né, indecisos. Quando está tudo certo, que bom. O caminho foi bom, as pessoas caminharam bem e o importante é atingir o objetivo, né? É Ter o verdade, sucesso. com É isso aí. certeza. Então, acho que pode falar um pouquinho, né, sobre você, sobre o seu trabalho, né? Eu sei que você faz não Sim. só sobre esse tema também, né? Aham. E assim, eu já aproveito para agradecer pelo convite. A Juliana é uma pessoa muito suave, muito Ah, acolhedora. obrigada. Isso tem, isso tem tudo a ver com a proposta do empreendedorismo na área de turismo, de qualquer área, onde você tem muito contato com clientes a todo momento. Você precisa, de fato, ter essa interação de maneira equilibrada, tranquila, e Juliana passa isso, essa Ah, obrigada. verdade na postura. E isso é Uhum. fundamental, ou seja, isso é quando a gente trabalha nessa perspectiva de acolher, de envolver, isso é fundamental, né? Essa postura transparente, clara, Ah, obrigada. gostosa, demonstra o prazer do que está fazendo, né? Uhum. Então Ah, isso já, obrigada pelo eu digo, feedback. não é? Isso vende, isso vende. Digo, você não precisa fazer tanto mirabolantes questões, né? Gente, seja natural, demonstre o seu prazer em vivenciar aquilo com o outro. Essa troca é maravilhosa. E aí eu já começo agradecendo também as pessoas que estão participando conosco. A Marli Domingues, que é uma artista plástica maravilhosa, que nós vamos conversar com ela em maio, aguardem no Reconexão. A Nelise Reiner, que fez conosco também a live sobre comunicação, trabalhando o OPA também, Ah, o poder da entrevista. Eu tenho aqui também, tem mais uma aqui que me escapou, mas que entrou também, que nos acompanha aí nos nossos trabalhos, né, de comunicação, de live. A Emília Cristina, que também é turismóloga, que também é relações públicas, que vamos fazer uma live com ela também. Então, assim, isso já legal. está Tem virando aqui uma da trupe. parte Rota Certa, que é a Cláudia, que é uma agência Ai, também.
Bom, bem-vinda. Alguém aqui. Tem o pessoal de turismo também por aqui. Aham, é gostoso isso, né? A gente tem É, o grupo, né, que acredita no nosso trabalho, que nos acompanha, é a rede de apoio, é que vai, importante, né, com certeza. nos dando sustentação. Bom demais. Comunicação, na verdade, né? Aham, É, então, aí vou falar um pouquinho. Então, a Ana Juliana, eu sei que ela é uma empreendedora, né? É uma empreendedora, é palestrante. é. É... que mais? Fala um pouquinho mais do seu Ah, eu, trabalho. eu atuo, assim, Uhum, eu até fazer um histórico, né? Eu uhum, comecei na área da educação, por uma questão familiar, eu tenho outros educadores, uhum. e sempre com o viés de muita leitura, de muita cultura, de muita música, ou seja, não era uma educação qualquer, era uma educação diferenciada, com muita criatividade, com muita interação e com felicidade, né? Eu digo que a educação tem que ter prazer, Sim, tesão. que é bom. Se Uhum. não, esquece, porque não vai rolar. Você vai Verdade. lá, você vai ter uma nota lá, você vai preencher um diário e isso não me atende. Eu sempre Uhum, queria mais. E uhum. nessa proposta, né, eu atuei na educação em todos os níveis, eu digo, gente, eu já pisei em sala de aula, já fui da secretaria, sabe aquela coisa da merenda, eu digo, de um nível a outro, a parte de direção, de apoio e direção, ou seja, e fui trabalhar na área de coordenação também, pedagógica, atuando, acompanhando as escolas, coordenadores pedagógicos, e essa caminhada foi seguindo, até que em um determinado momento da minha vida, como eu já atuava com pedagogia, eu desenvolvi, eu fiz a pós-graduação em recursos humanos. Naquele momento, eu falei, poxa, isso é maravilhoso, eu quero mais. Eu já trabalhava com treinamento e desenvolvimento, mas nunca tinha Pessoas, né? Uhum. nunca tinha me formado, né, de fato, na técnica. Então, eu fiz essa pós-graduação e aí fui chamada para fazer um trabalho numa empresa, ainda estava com a minha matrícula na secretaria, do município, mas eu então optei por ir por um período, enquanto tinha horário, eu conseguia conciliar, e fazendo esse trabalho, eu me descobri no treinamento e desenvolvimento. Falei assim, mas é isso que eu quero fazer na minha vida. Quer dizer, a Uhum. gente aprende a fazer, né, recrutamento, seleção, aquelas coisas todas, mas o que eu queria era treinamento e desenvolvimento. Então, Uhum. eu fui me aprimorando nesses processos, trabalhei por muitos anos, depois me tornei sócia da empresa, depois, quer dizer, fui de cooperativa. Gente, eu já fiz tanta coisa. Já fui sacoleira de Multi. roupa, né, já vendi roupa, né, já fui sacoleira mesmo, de vender, de Minas, de São Paulo. E eu gosto de contar isso, que as pessoas acham que a gente cai da árvore, É, né? E nasceu de repente ela assim. virou isso. Do E não é bem nada. assim. Tem uma trajetória. Então, E tudo que a gente é, faz soma, né? Cada coisa que a gente faz, às oh, vezes mesmo não estando é, ligadas, né? é Soma no que a verdade. gente, do nosso trabalho, no como a gente vai É, passar para as pessoas as nossas desenvolver. É, experiências, né? Então, isso tudo isso é mesmo. muito bacana, com certeza. É. Essa E aí, depois trajetória faz toda a diferença. nessa caminhada toda, eu depois me tornei, eu fui convidada para fazer um trabalho também, até voltando para a área de educação, para a secretaria, como uma consultora, e uma pessoa falou assim, olha, você pode entrar numa cooperativa de consultores. Aí eu falei assim, interessante. Aí entrei, depois eu criei a minha própria empresa, e assim fui, né? Eu fui credenciada pela instituição, pelo Sebrae, pelo Senac, trabalhei com o Senac também. Ou seja, eu fiz uma caminhada com tudo que eu gostava de fazer. Então Uhum, eu digo todo dia, eu agradeço muito porque eu faço o que eu amo e uhum. não trabalho, me divirto. Quer dizer, a Sim que é gente hoje bom. às 4 horas da manhã eu estava digitando e me conectando com as pessoas, mas Uhum. isso é um detalhe, mas eu gosto muito do que eu faço. É. E hoje eu atuo, né? Me formei, fiz a formação em coaching, que também foi uma grata surpresa, porque eu fazia algumas coisas, aí uma pessoa me disse assim uma vez, Ana, você atua como coach. Eu falei assim, Ah, é. é? Deixa eu entender essa história. Aí fiz uma formação, demorei um ano para começar, para entender direito Entender. que procedimento, que processos são esses. Estudei bastante e agora já estou de fato atuando, desde o ano passado, como coach Como e coisa. mentora, porque Uhum, existe diferença, né? O coach é uma uhum, metodologia que se desenvolve, tem uma uhum. metodologia própria, e como coach também, e como mentora também. Você tem uma certa experiência e você
trabalho, então, orientando gestores das empresas. Ou Uhum. seja, eu gosto muito disso. E tudo tem a ver com comunicação, né? Tem a ver, Tudo tem a ver, né, com essa questão de se relacionar, né? De estar com as com pessoas, de certeza. falar, de ajudar, né? É, De ter esse relacionamento com as pessoas, né? sim, sim. E aí que entra também, de fato, essa questão da importância, né, de uma Uhum. boa comunicação, na verdade, Ah, sem né, de uma dúvida. boa comunicação em todas essas relações, né, tanto de coaching quanto de trabalho, né, Sim, quanto dessa questão de palestras. Então, é. o que que você assim tem para gente assim sobre essa questão dessa importância de ter uma boa comunicação, né, nessa Uhum. trajetória que a gente Sim, vive em todas as áreas, né? o tempo todo. Eu sempre alerto a toda e qualquer pessoa que eu esteja atendendo que a comunicação ela é um composto de várias questões. Uhum, E quando a gente fala em comunicação, não se pode se restringir a diálogo, a fala, a voz, a expressão. Ela está contida nas questões mais subliminares que você possa imaginar. Então, uhum. quando a gente lembra, olha, cuidado com a roupa que você está vestindo, quando Tudo. você vai falar em público, quando você vai fazer um treinamento, quando você vai participar de algum curso, que você só está ali como ouvinte, mas que você chega, estando naquele espaço, você está sendo observado. Você está apresentando a sua empresa, você está se apresentando. Então, a gente observa que, em alguns momentos, o participante, ou o gestor, a pessoa que esteja, ele não se atém muito isso, vai de qualquer jeito, né? E aí aquela questão, não precisa ser aquela história do luxo, não é nada caro, Uhum, é o bom senso, é o uhum, básico, mas de forma elegante. É aquela história do jeans e da camiseta branca, que uhum. você, dependendo do acessório, você está chique sempre. Não é. Então, é a questão do bom senso, da elegância. E uma outra coisa importante é que não importa também a maquiagem, o óculos transado, a bijuteria, se você também não estiver interiormente com a sua cabeça organizada, com o seu equilíbrio emocional. E aí as pessoas me colocam mais anos. Nesse mundo é muito difícil. É É um complicado. desafio, porque eu saio, é o cachorro que briga, é a vizinha que briga, eu não sei o que lá. Ou seja, problemas todos têm. Uhum, Os desafios estão aí, gente. Ninguém anda flutuando. Não uhum, existe. Então a gente tem que entender que se isso é um problema comum, eu tenho que vencê-los. Eu uhum, preciso me organizar, e aí sim. Eu preciso me organizar emocionalmente para me comunicar melhor? Sim. Eu preciso trabalhar a voz para comunicar melhor? E uhum, isso a gente observa muito no processo do curso, né? Das uhum, treinamentos que a gente desenvolve. A pessoa, às vezes, tem um excelente conteúdo, sabe tudo, muito sobre o que ela faz, sobre o que ela desenvolve, e ela não consegue comunicar, porque ela uhum, não tem segurança interna de que uhum, ela é boa. E uma uhum, outra questão, que eu tô, inclusive, estou com o cliente agora trabalhando de coach justamente sobre isso. Ela colocou para mim assim claramente: eu fico muito preocupada com o julgamento que vão fazer sobre o que eu vou dizer. Eu uhum. estou muito preocupada. A pessoa tem um material maravilhoso para jogar agora para vídeo, para fazer bombar, e ela está com aquele pé atrás. E eu estou trabalhando exatamente isso com ela. Eu falei assim, em que medida Uhum. você se valoriza? Aí vem a questão da autoestima, da elevação Da, dessa da autoestima. segurança e a insegurança, né? Essa relação. Exatamente. É, Então, a questão é empoderar, né, essa pessoa para é, que ela possa florescer. é. Não, eu lembro que quando eu fiz o curso, você também falou sobre uma técnica que eu sempre faço, depois do curso, eu sempre fiz, né? Qualquer coisa que eu vá falar, numa reunião, se eu vou para uma reunião, ou se eu for falar no telefone com alguém que eu Sim, precise me sentir mais segura, qualquer coisa que eu vá falar antes de começar a nossa live. Então, qualquer coisa sim, que eu vá falar, eu faço isso, que é a questão da fala com a canetinha. isso. Botar na boca, né? Exercício, de E prolação do falar trabalho. com Isso, a canetinha na boca, né? isso, Falar uma frase, tudo. Gente, e é isso. impressionante como questões, às vezes, simples, coisas que você fala, mas não vai mudar
a sua É. postura para falar, você falar uma frase, ficar falando, muda, Uhum. né? Muda. Então, às É, vezes, coisas simples fazem uma diferença na exato. comunicação, né? Com Essa questão que você certeza. falou. Tudo é E importante. isso. E essa, além que você está falando dessa questão de treinar a musculatura, porque nós temos um aparelho, né, fonador aqui. Então, Uhum, nós temos a boca, né, a língua, os dentes, toda essa parte aqui da garganta, né, da própria, as cordas vocais. Então, é importante que a gente exercite. Não uhum, tomar a respirar, né? Tá sempre respirando. Tomar água, molhar a boca de vez em quando, tá sempre com a garganta, né, umedecida. uhum, Entender que você precisa falar num tom confortável, porém audível. E uhum, gesticular a boca. As palavras precisam ser entendidas. Então, uhum, tem gente que fala com aquela boca fechada e as pessoas não compreendem. Então, uhum, é importante, se a gente hoje está trabalhando, quanto mais, né, online e não tem volta, uhum. mais ainda a gente precisa dos recursos, né, de trabalhar toda essa comunicação de uma forma fluida. E É. o outro recurso também que a gente sempre recomenda é o script. É Uhum, aquela pontuação, pontos que você possa colocar básicos das uhum, palavras-chave que você não pode esquecer na sua conversa, no seu discurso. uhum, Lembrando que as pessoas, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e ela fala para um terceiro uhum, que você disse outra coisa. uhum. São os nós que existem aí, são os É, problemas de comunicação que a gente sabe que existem. Então, a é, gente tem que ter muito cuidado. E aí estão perguntando aqui, ó, consultoria estratégica online. É isso. Como utilizar a comunicação de forma adequada neste momento delicado de pandemia? Eu acho que é um pouco isso do que a gente falou, né? Uhum. E de questão também de posicionamento diante dessa situação toda, né? O Sim, que sim, você sim, também, sim, o conteúdo da comunicação nesse momento também é muito importante, sem né? dúvida. Que E você tem a uma. gente está vendo isso acontecendo, né? Uma coisinha que Uhum, você comunica de forma que uhum, vá contrária ao que o momento está pedindo, né? sim, Você pode mudar, inclusive, a imagem, a sua imagem, a imagem da sua empresa, né? exatamente. E se voltar contra você, né? Isso. E é por isso que você tem que ter muito claro quais são os valores da sua empresa, quais são os seus valores. Porque Uhum, eu também coloco muito isso no trabalho de mentoria. Cuidado, porque o que você coloca muito bonito lá no quadro da empresa, missão, visão, valores que nós construímos a partir de um planejamento estratégico, né, do plano, tudo, uhum, aquilo que está ali, ele tem que estar, eu digo, saindo pelos poros dos seus uhum, colaboradores e dos uhum, seus poros. Não uhum, pode ser uma coisa decorada, não pode ser uma coisa para a pessoa lá olhar, para inglês ver. Tem que ser, uhum, de fato, um processo vivido, vivenciado. Então, é uhum, importante que isso seja muito pensado, é estratégico isso. Quais uhum, são os valores que eu quero passar? E isso vai, não é só do quadro da empresa, do que está escrito na marca, que está definido na logomarca, ou o que você fala, né, nas uhum, palestras, sei lá, numa conferência. E, especialmente, isso está nos detalhes. Não lá no comentário que você faz, na postagem do final de semana, que às vezes você tem o veículo oficial da empresa, mas você uhum, tem o seu Instagram, o seu Facebook oficial, pessoal, e aí uhum, você tem uma imagem toda maravilhosa, né, toda equilibrada, tranquila, lá no seu material empresarial e no seu pessoal. Em algum momento você coloca questões que não coadunam com aquilo que a sua empresa sinaliza. Então, cuidado. A uhum, comunicação, ela é sutil. Então, uhum, porque você pode vir a ser questionado, pode queimar a empresa. Tem um uhum, exemplo até da questão que um supermercado, né, que a gente não pode citar o nome, uhum, houve, né, uma determinada violência, né, contra um animalzinho, um cachorro, uhum, e isso bombou na internet. Ou seja,
existe toda uma questão de que eu cuido de você, que eu te sirvo bem, e Uhum. a pessoa que estava lá na linha de frente, Uhum. tomando conta, imagina, da segurança das pessoas, teve uma atitude que não era devida. Uhum. Aí, né, e que pegou muito mal, né? Então, houve até, as pessoas não quiseram mais ir no supermercado, houve problemas graves. Uhum. Ou seja, a pessoa tem que estar atenta não só ao seu nível de gestão, que tem que ser muito cuidadosa, e para isso, inclusive tratando-se de comunicação, lançar mão de profissionais que Uhum. ele possa para lhe apoiar, seja publicidade, marketing, a questão da comunicação, de fonoaudiólogo, se ele precisa de uma questão de prolação, falar melhor, treinar, fazer exercício, mas também dessas questões da equipe estar alinhada, azeitada. Uhum. Então, Uhum. mesmo sendo terceirizado, né? Porque Uhum. isso a gente também ouve. A minha equipe é ótima, mas do terceirizado a gente nem sempre pode garantir. Uhum. O terceirizado, ele, na hora que ele está dentro da sua empresa, ele É te assim. pertence. Uhum. Ele precisa ser cuidado também, tem que estar alinhado essa Não é comunicação. fácil, né? Não é fácil ser empreendedor, ter empresa. É muito. Não É, é mole, não. É para os fortes. era desafiador, Desafiador, né? Mas a gente é tem que desafiador. estar, eu acredito que hoje, mais Atento, do que nunca, né? A gente tem que estar muito bem, isso, né? Alinhado, principalmente essa questão da comunicação, dos seus valores, dos seus princípios. As pessoas estão hoje sim, mais preocupadas, né? Com essas questões de quais são os seus sim, valores, quem você é, perfeito. quem está por É, trás da sua empresa, né? sim, O que que você faz, né? Qual é a sua isso, responsabilidade socioambiental? Você cuida, isso, né? Seus processos são sustentáveis, você colabora com o seu meio. Então, hoje em uhum, dia, as questões como por conta também, eu acho, da são claras. internet, é muito Uhum, fácil você, né, saber identificar, mais profundamente é, quais são os critérios é, de uma empresa, como ela realmente sim, trabalha, né? é, A e internet fez tudo ser muito transparente, né? e as notícias voam, É, isso é muito sério, né? E a gente tem isso, por um lado, é muito bom, né? Isso é muito bom, sim, é com muito positivo. certeza. Uhum. E agora há de se cuidar, né? E Por aí outro uma coisa, lado, né, a gente tem que ficar realmente atento, né? é, eu já tive uma situação que eu falei que eu sou uma pessoa que eu busco ser, né, separar a parte do meu lixo, né, orgânico, do que vai ser reciclado. Eu já trabalhei com empresas, já trabalhei em um projeto por Instituto Coca-Cola Brasil, e nós trabalhávamos muito essa questão da reciclagem, né? E nesse processo todo, eu sempre busquei alertar para isso e falar e lembrar, olha, a gente precisa fazer a nossa parte. Agora, a norma aqui não tem coleta seletiva, ok, mas você está fazendo a sua parte. Se não existe uma estrutura para que Uhum. isso seja feito, é importante que você busque, né, até políticas públicas para que isso possa ser revisto, né? Então, Uhum. nós temos responsabilidade. O empresário ele precisa se posicionar em relação a isso, Uhum. né? Essa questão é muito importante, né? Dessa comunicação também dos valores, né, da empresa. Uhum, E aqui a gente estava falando, essa questão da comunicação que te faz também, te leva também ao sucesso, né? A comunicação ela uhum, pode também te levar sim, a patamar, ao ajudar, né, nessa questão da sim, caminhada, né? Quando a gente, uhum, só dar um exemplo aqui, quando a gente começou, a gente não é, nós não somos, né, dentro da Ecoplay, uma empresa uhum, na internet, nesse mundo digital, né? sim, Aquelas super, assim, não sei quantos milhões, bilhões, sei lá, milhões que eles falam de sim, seguidores e tal. Mas nós temos seguidores e pessoas que são isso, clientes e que acompanham a sim, sim, gente, né? O que a uhum, gente divulga e tudo, que estão atentas ao que a gente fala, né? Às com vezes são certeza, pessoas que não se comunicam muito, né? Não tem essa comunicação virtual, isso, mas elas acompanham. E aí eu sim, resolvi fazer justamente nesse momento, eu falei, eu fiquei, num primeiro momento a gente ficou paralisada, né? Eu não sabia o que é, comunicar, né, nessa questão de tudo que aconteceu. Eu falei, gente, o turismo, a gente não vai poder trabalhar, não é, vamos poder fazer passeios, não vamos poder fazer nada. O que que eu vou comunicar? O que que eu vou aham, falar?
Então, num primeiro momento, eu fiquei meio paralisada. E sim. aí, depois, conversando com algumas outras pessoas e tal, eles falam, Ju, mas Uhum, fala um pouquinho mais da cidade, fala coisas que eu tenho isso. muitos parceiros de rede hoteleira, agências Sim. pequenas, guias, né? Ah, fala um pouquinho de alguma coisa, dá dicas aí pra gente, né? Como a gente É. pode fazer as coisas e tal. Então, eu comecei a pensar nessa comunicação, né? Não só Sim, sim. do trabalho que a gente faz aqui como agência, mas também no que a gente Uhum, pode colaborar com o nosso parceiro, com o nosso sim. cliente, levar, né, Uhum. isso para ele. E essa responsabilidade social, ela é fundamental, tanto em nível pessoal como da empresa. E eu observei que lá no site da Ecopleitur, algumas ações que vocês fizeram de doação, não é, de arrecadação, de doação de alimentos, e isso é fundamental, porque nós estamos nesse momento em que as pessoas têm a angústia, né? Hoje também eu tive um contato que eu trabalhei com essa pessoa há mais de 10 anos, e ela está num lugar que ela está com a mãe, que é idosa, e está adoentada, e tem mais duas tias que moram ao redor, e ela falou comigo, Ana, eu estou apavorada, porque assim, eu estou preocupada com a minha mãe que está dentro de casa, e estou preocupada que as duas tias que moram perto, que não podem ficar para lá e para cá, mas estão sozinhas, cada uma no seu canto, e já faleceram 4 pessoas ao redor. Então ele falou, você está chegando perto. E eu, né, fiz aquele trabalho de acolhimento, de acalmar. Vamos lá, vamos respirar, vamos alinhar, vamos buscar, que eu também trabalho com reiki. Então, vamos alinhar os chakras, vamos fazer esse trabalho de harmonização, porque se você tem um perigo, você tem um perigo. E Uhum, o nosso instinto é retesar. uhum, É automático. Você fica, você prende, segura tudo, trava tudo, uhum, porque é instinto, é natural. Porém, você também precisa pensar que você tem inteligência. Então, existe o perigo? Existe, mas você tem que parar e respirar e pensar. O perigo está aqui e eu preciso estar pronto para agir se eu precisar. Então, não adianta entrar em pânico nesse momento. O que eu posso fazer? Ter algumas orientações, né? Que a gente tem algumas orientações online que podem ser acessadas, estar mais atento e buscar. Você acredita em alguma coisa? A pessoa, então, meu amigo, ora, reza, faz a sua parte, para você se manter equilibrado. Gosta de ouvir música? Aí mandei uma música de meditação para ele, ó. Isso é importante, porque isso também traz saúde para você. uhum. Beba água, não tem aquelas orientações? Beba água, lava as mãos, use máscara. Está fazendo isso tudo? Bacana. Então agora é confiar. Eu Uhum, acredito, eu, Ana, acredito que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Aí eu uhum, falei para ele, tudo tá certo. A gente é que às vezes não consegue entender. E uhum, é difícil, porque você, né, a perda é brusca. Nós estamos num momento de solavancos. é, Então, é importante esse equilíbrio, e especialmente do gestor. uhum, Aquele que tem colaboradores, eu também tive contato há pouco com um colaborador que falou assim, olha, estou tendo que apagar incêndio, porque tem o funcionário que está com pessoa doente em casa, o funcionário que não consegue encontrar vaga, o funcionário que está sem saber o que fazer, e além de todo o aporte que você possa, né, disponibilizar financeiro, apesar de todo o aperto que nós estamos, imediato também, aí vem a importância da comunicação também, que é o diálogo, de você saber negociar com esse colaborador, olha, eu neste momento eu posso disponibilizar tanto, ou eu posso te ajudar com contatos, você tem contato de alguém, você pode fazer pontes, ou seja, é a postura de estar ao lado de quem precisa, uhum, e não ficar, né, me interessa, você está de quarentena, e fecha a empresa e esquece. Gente, nós somos um uhum, núcleo que não, né, não é só o familiar que a gente tem em casa, mas é um núcleo de pessoas que interdependem, não existe uma uhum. interdependência ali. É, Então é importante que a gente tenha essa clareza no diálogo. E quem sabe se comunicar bem, quem tem o diálogo fluido, negocia melhor. uhum, Não só com seus colaboradores, como com os seus fornecedores, porque uhum, também vai ter um momento que vai precisar retomar, e tem um momento que você não tem como pagar, e muita gente, está todo mundo assim em cascata, né? Eu te devo, você me deve, o outro deve. Então, não adianta ter vergonha. Você tem que ter a humildade e falar assim, olha, nesse momento eu não tenho como te pagar, mas eu pretendo pagar, né? É uhum. aquela história, devo, não nego, pagarei assim que eu puder. E nós estamos assim. Então, é um teste para o nosso momento de
saber dizer exatamente o que você precisa, o que você se propõe a fazer. E também vem uma questão da ética. Ética e comunicação, elas estão ali. Uhum. Algumas pessoas não têm, e também chuto o balde, não quero saber, não tenho mesmo. Não é um compromisso que eu tenha com a ética, importa qual seja, porque não tem uma cultura de empresa delineada. E Uhum. tem outra pessoa que se compromete e que pensa, que cuida dessa questão da ética. Ou seja, cumprir e não fazer é muito ruim. Então, se Uhum. você não pretende ir à reunião, se você não pretende cumprir um horário, se você não pretende... Então, não planeje, não faça, não agenda com a outra pessoa, porque Uhum. é o compromisso, o respeito e a continuidade dessa Uhum. relação, porque atendimento, experiência, você mantém com esse relacionamento contínuo, assim que a Uhum. gente faz clientela, né? Cliente não cai da árvore, a gente conquista através de um trabalho longo e duradouro. É verdade. Então a gente tem visto realmente isso, né, acontecendo, né? A gente precisa se comunicar, na verdade, ainda mais nesse momento, né? Se comunicar justamente com todos, né? Com o nosso Sim, cliente, com o nosso fornecedor, então a nossa é, comunicação, na verdade, nossa necessidade de comunicação, ela é, aumentou sim, nesse nesse período, nessa momento. situação de quarentena, Sem né? dúvida, Porque é. precisamos nos comunicar mais, né? Falar mais e até nos comunicar até com aquelas pessoas que a gente que estão próximas da gente, que a gente não pode É, ter o contato físico, né? Então, sim, a comunicação continua. Estou aqui, né? Conte comigo. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, né? isso. Quem pode Uhum, estender a mão, né? A gente tem é, feito aqui, mesmo distante, um trabalho como a gente pode, né? Utilizando também a comunicação para sim. ajudar as comunidades aqui da cidade, né? Quem pode, quem tem mais disponibilidade, né? Tá indo mais na frente. Calma aí que eu acho que tá, acho que travou. Travou? Você travou aqui para mim, Ana. Me vendo falando, mas travou aqui você. Peraí. Calma aí. Gente, foi. Ana, desculpa, eu não sei o que aconteceu aqui. Começou a travar e Olá, voltou. Desculpa. estamos juntas. Mas Travou caímos. aqui tudo, aí eu comecei a É, mexer e me embolei aqui. mas a internet é assim mesmo. Estamos nesse momento de muitos acessos e esse tráfego está muito carregado, é assim mesmo. Não tem Uhum. problema não. Estamos juntas. É, Então, nós estávamos falando sobre. eu estava falando sobre essa questão, né, da importância da gente nesse momento, né, ter essa comunicação mais ampla, né? E aí pensar, Sim, por exemplo, no meu caso, dando um exemplo também nosso aqui, a gente não tem sim, como voltar às atividades agora, né? Mas a é, gente é verdade. pode pensar em como a gente vai trabalhar aqui com outras questões, né? Sim. Com essa questão que também é uma coisa que a nossa agência faz parte, né? Nós somos Uhum. uma empresa solidária, fazemos parte de uma Isso, rede, bacana. né? Então a gente É, começa a divulgar e a comunicar também esse lado, né? Da sim. agência, né? Como uma empresa Sim, que faz o seu papel. Nós temos também projetos sim. socioambientais com crianças de educação ambiental, de Uhum. sustentabilidade. Então, aos pouquinhos, né, eu fiz todo um planejamento de comunicação, né? E aos pouquinhos eu estou lançando, né, divulgando nas Sim. redes e tal, bem aos Uhum. pouquinhos, cada hora uma parte, né, de um trabalho Isso. nosso,
vou falar sobre a cidade, vou falar sobre os nossos projetos, sobre sim, os roteiros futuros, sobre as isso, ações e, ao mesmo tempo, também ajudar aquele parceiro, né, que sim, precisa, às vezes, de alguém que, isso, né, dê uma força, né, traga alguma isso. informação que, às vezes, ele não está sabendo onde buscar. Uhum, Então, a uhum. gente fica... É, e essa parceria é fundamental, cada vez mais, né, Juliana? Inclusive, tem uma questão que a gente sempre lembra, que a comunicação ela precisa ser contínua com os nossos pares, com os nossos parceiros, sempre positiva, porque você pode estar com um grande problema, porém, naquele momento, você precisa estar presente, e aí ser um presente para outra pessoa, para você não, né, liga para a pessoa, daqui a 2 minutos você está falando todas as desgraças da sua vida, quer dizer, estamos nesse cenário, mas não é por isso que você vai chamar atenção para o que não é positivo. Então, sempre uma postura positiva, de agregar. Então, você cria um campo, né, energético e uma psicosfera boa, agradável. É como você estar, às vezes, num hotel luxuosíssimo, maravilhoso, e eu já vi isso, né, mais de uma vez. Você está lá, né, tentando se divertir, e tem aquela pessoa que você encontra às vezes no jantar ou numa atividade, ela está sempre reclamando disso. Aí você fica assim, mas e não está adiantando tão de nada, né? Porque ela está aqui, mas está com a cabeça, É. o corpo está aqui, mas a cabeça está lá nos problemas. Então não está se apropriando daquele momento de estar presente, vivenciando aquilo. E o que ela comunica não é agradável. Uhum. Então você não faz um relacionamento. Poderia ser você poderia ser um cliente dela, né? Porque você é Uhum. uma empresa que está ali, uma pessoa de uma empresa, mas você nem se anima, porque a pessoa está num ambiente maravilhoso, mas ela não consegue se apropriar daquele ambiente gostoso, ela não se Uhum. permite. Uhum. E vem uma questão bem mais séria. Uhum. E uma coisa também interessante, quando você estava falando da questão da responsabilidade social, eu tenho desenvolvido o que se chama de coach social. Uhum. Então, eu medio, né, entre aquele que pode pagar, né, que nesse momento está difícil, e aquela pessoa, muitas das vezes eu estou atendendo grupo de mulheres empreendedoras, eu estou fazendo também um trabalho com algumas, e é justamente esse grupo que, em alguns momentos, eu ofereço também o coach social, que é um custo adequado àquela possibilidade e a qualidade do trabalho é a mesma, no sentido de que você precisa alavancar a outra, né, o parceiro, aquela outra mulher que está ali, Uhum. para que todos possam crescer, para você fazer mercado. Uhum. Né? Nesse momento que a gente cria essas redes de empoderamento e de mercado com comunicação, com qualquer área que seja. Né? Uhum. É verdade. Você E fica na ali área como uma mediadora, né? Isso. Isso é. E na área do turismo, você estava falando da questão do que eu faço agora, e agora o que eu faço? Existe a possibilidade de se comprar vouchers, né, para viajar posteriormente. Uhum. E isso é uma coisa que está sendo feita por várias empresas. Então, Verdade. se você hoje não pode viajar, não desmarca, protele, né? É, a gente, Passa para frente. a gente tinha vários visitas, né, de tours, mas com as agências pequenas de grupo. Né? A gente já tinha Sim. agendado já até mais ou menos julho e agosto. Então, assim, com Uhum. essas agências, a gente vai, com certeza, assim que tudo acalmar, remarcar. Isso Sim. todo mundo, a Uhum. maioria, né, dos guias, das Tá, empresas, elas tá. falaram, Uhum. não, a gente vai querer com certeza remarcar, vamos voltar. E as pessoas vão querer, É, né, passear com e vão certeza. querer. É. Então, A- a- a gente só não sabe quando, né? Tem agências até que já queriam marcar, é. já posso deixar marcado para agosto. Uhum. A gente fica numa situação meio difícil, porque eu ainda fico É. meio. Eu falei, será que agosto a gente já vai poder passar É. segurança? A gente não sabe, né? Aham. Mas Uhum. a esperança e a certeza é que as coisas vão voltar, né? Uhum. Isso a Sim. gente não tem dúvida. E talvez volte até muito mais, muito melhor, né? Com uma qualidade também Isso. melhor, com Aham. uma frequência maior, com um público melhor. Com certeza. Então, É. a gente tem É, essa é, é, esperança. eu digo que o futuro a gente constrói agora. É Uhum, nesse momento, onde estamos aqui conversando, nós já estamos materializando esse futuro. Então, se a uhum, gente diz isso,
vai ser melhor, com certeza, vai ser o possível, não é ser a lunático, né? Ah, vai ser maravilhoso. Vai ser o possível, Uhum. a gente não sabe em que escala, mas estaremos, né, fortes e querendo que seja assim. Então, que Uhum. seja, né? É, É materializar, isso é psicologia positiva. com certeza. Psicologia, comunicação também positivo e o poder da É, palavra. A palavra é o poder da palavra. é, A gente fala muito sobre isso também. é Cuidado com o que você o que fala, o que você você fala. deseja, porque acontece. Cuidado com o que você deseja. Exatamente. Pois é. Bom, eu vi uma pergunta aí passando, acho que da. Deixa eu ver, Clara aqui, Clara Paz. Em uma atividade de turismo, se eu sou um guia de ecoturismo, o que não seria uma comunicação eficaz? Vamos lá, Clara Paz. A Juliana era boa de responder isso, tá, Clara? Mas vamos pensar juntas aqui. Bom, a questão da atividade do turismo, ela é fundamental e obrigatoriamente você precisa ter um guia de turismo credenciado. Então, isso Uhum. em diversos níveis, né? Estadual, nacional, internacional, isso é importante. E uma outra coisa, se eu sou um guia e de ecoturismo, especialmente, que é uma outra área, importantíssimo você ter pessoas que tenham consciência da questão ambiental e que possam orientar durante um passeio, durante um guiamento, de forma plena, né? Com informações corretas sobre aquele espaço, sobre o que pode, o que não pode, né? Para você não depredar aquela área, que você possa agir, né? Sem deixar, tirar só fotos, né? Só levar as fotos, não deixar pegadas que sejam ruins, né? O que não seria uma comunicação eficaz? Não seria uma boa comunicação primeiro, eu entendo a própria postura de respeito àquela pessoa que está sendo guiada. Uhum. Então, especialmente, cada vez mais, você tem o idoso participando, o Uhum. cadeirante também, porque você tem áreas que você tem a permissão de pessoas com acessibilidade, né, com dificuldade de acessibilidade, que usa uma muleta, que usa, ou até com alguma deficiência a nível mental, depende. Então, a primeira questão que é importante em comunicação é ter o respeito, é falar o olho no olho, se a pessoa está cadeirante, você se abaixa um pouquinho, fala no olhar com ela, começa por essa postura a informação correta do que de fato pode ser feito. Uhum. Aquela história de não prometer o que não vai acontecer, Isso é muito né? Porque importante no turismo e no exato, ecoturismo, né? Porque a gente tem, exatamente. agora eu falo, a gente tem muito essa questão, eu quero fazer essa trilha, mas essa trilha é leve? Então, assim, para mim pode ser leve, porque eu já fiz É, ela várias vezes, eu já estou acostumada, então pode ser leve. Mas você uhum, tem que passar a comunicação correta exato. como realmente ela é. Olha, ela é considerada Perfeito. leve. Eu acredito muito que isso é uma comunicação eficaz, né? Mas ela tem um nível de dificuldade assim, ela tem acessibilidade, não é uma trilha acessível, né? Para Sim. pessoas que têm algum tipo de problemas Uhum, de articulação, no joelho, cadeirantes. Não é uma trilha uhum, linear, é uma trilha que é bastante íngreme, então necessita de um pouco de preparo físico. Então, eu isso. acredito que é mais fácil responder o que é uma comunicação eficaz do que o que não é, É, né? Mas, assim, porque isso. no ecoturismo, eu acho muito importante você ter essa comunicação Sim, eficaz e falar a verdade, né? Acontece isso. muito no turismo É. rural também, das pessoas Uhum, virem para o turismo rural achando que é uhum, fazenda, hotel fazenda. é. Aham. Então, E eu não é tenho bem que assim. comunicar ao guia que vai É. trazer o grupo Uhum, que é rústico, que é para andar no meio do chão, é. que vai andar no meio de hortas, que vai sentar e vai comer numa mesa feita de madeira, que não tem nada de É. Uhum, conforto, que o banheiro não tem conforto, mas que a comida é deliciosa, que os sentidos é. vão ser todos apurados, mas a gente tem que falar a verdade da rusticidade. É. E aí cabe a ele, às Isso. vezes, para ele chamar todos os públicos, às vezes ele não fala que é tão Sim. rústico assim, né? E aí o É. cliente vem e fala, poxa, mas é assim? Eu falei, mas sempre foi assim, sempre foi É. isso. E tem gente que chega e fala, nossa, eu imaginava, né, que tinha
mas eu tô amando, porque assim, Sim. é toda uma experiência, né? Então é Uhum, importante essa comunicação mesmo na questão do ecoturismo uhum. também, né? Sobre os detalhes. Muito bem. E aí, completando isso, tem a questão dos equipamentos que você precisa Uhum. levar, a água, o tênis É adequado, verdade. né, o calçado, a roupa o agasalho, itens né, medicação, a pessoa toma, a gente esquece, que são coisas assim, não, isso é bobagem. Não é bobagem, tudo É faz parte importante da comunicar. segurança que você vai receber aquele cliente e você precisa entregá-lo, né, inteiro, Uhum. direitinho, sem nenhum problema, né? Então É. isso tem muita informação aí para a gente poder trabalhar, mas basicamente eu acho que a clareza e a seriedade, a ética também do que você passa de informação e do que você coloca, você explica, e aí vem uma outra questão também importante quando a gente trabalha com turismo, com guiamento, é pensar na experiência que você oferta para aquele cliente e que você também, de alguma maneira, já aproveitou, né? Então, o bom guiamento é aquele que você já foi lá mais de uma vez, com tempo frio, de manhã, de tarde, você conhece aquele ambiente e você pode melhor oferecer essa experiência para o cliente. Porque é isso, ele quer sair, eu digo que encharcado dos sentidos, né? De tudo de bom, daquele ar puro, daquele cheiro bom da comida, até da terra, de botar o pé na terra, né? Tem gente que não consegue fazer isso no dia a dia, de botar o pé na grama, de sentir, né? Abraçar a árvore, onde abraça a árvore, vamos lá. Tem muita coisa boa para fazer, né? É. Se permitir fazer. E, Vamos lá. nessa questão da comunicação no turismo, eu tive uma oportunidade, assim, foi esse ano, acho que foi esse ano, no começo do ano, Uhum. de fazer um guiamento com duas pessoas que eram deficientes Ah, visuais. sim. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Imagina, você Uhum. tem que passar a sua percepção, aí a Sim. comunicação entra, assim, foi o máximo de, Teste. de teste de comunicação, porque é muito difícil, né? É. Você pegar a sua visão e Isso. transformar numa explicação informativa detalhada Isso. com emoção. Então, assim, aí a comunicação é o auge, né? Porque tem que ser detalhado. Olha, você agora está vendo uma folha com tantos Veiozinhos, frisos. frisos e que tem uma textura aveludada, Tem que tem um isso. pingo de água caindo. Então, assim, isso eu só É. fui, na verdade, estou compartilhando aqui porque eu nunca tive a oportunidade de compartilhar isso. Mas para quem é Ah, que guia de bom. turismo, né, é um desafio e é bacana porque, assim, na verdade, eu fiquei 2 dias com essas duas clientes, né? Uma delas já tinha vindo fazer um outro passeio, mas Sim. com uma outra amiga, com um cão guia, Aham. com a outra amiga que enxergava e ela foi Sim. ajudando. Então, nessa foram as duas com cães guias e eu que fui fazendo tudo, né? Falando tudo. Então, assim, o primeiro Uhum. dia foi um teste, um aprendizado para mim. E aí, no Uhum. segundo, eu entendi melhor como que tinha que ser a minha Olha só. comunicação, né? Que eu falei, Uhum. nossa, não adianta eu falar aqui. Aqui aonde? À direita, Sim. à esquerda, na tua É. frente, inclinado, na vertical, Aham. caindo. Então, É lateralidade, tem que trabalhar tudo isso, orientação espacial. aí você entra naquela questão da comunicação, né? Que existe o emissor, né? A pessoa vai que fala, quem recebe, o tipo de Aham. linguagem e a mensagem. Então, tudo precisa se encaixar perfeitamente para ver a Sim, comunicação eficaz, né? sim, é verdade. A comunicação eficaz, ela precisa se dar, por isso que ela precisa ser confirmada. Uhum. É importante que, especialmente também, agora que nós tivemos um aumento da necessidade, né, de se comunicar cada vez mais de maneira online, e nem sempre a pessoa tem a sua imagem, que facilita, né, todo o arcabouço do visual, da comunicação visual, você precisa confirmar se a pessoa compreendeu, e a questão é como é que você entendeu aquilo que eu falei?
né? Uhum. Então, eu fui clara, porque assim, você tem que sempre se puxar para você a Uhum. responsabilidade da comunicação Uhum. talvez não adequada. Então, eu fui claro, será que eu consegui passar a informação correta? Quer dizer, o tempo todo está confirmando, porque você não sabe se a pessoa compreendeu aquilo, se ela está satisfeita com a sua explicação, Uhum. né? É um teste, realmente. E eu lembrando, quando você estava falando dessa questão de lidar com pessoas de baixa visão ou de deficientes visuais, do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que eu também, num outro projeto, eu precisei levar muitas vezes grupos lá para visitação, Uhum. e eu fui, passei pela capacitação da visita guiada, que eles oferecem para qualquer cidadão, para qualquer pessoa, e depois fui levar os grupos, né? Então, imagina, se eu fiz isso durante 10 anos, eu fui muitas vezes ao Jardim Botânico, e aquele espaço do Jardim Sensorial, ele é maravilhoso, porque ele tem as plaquinhas em braille, né, que a pessoa, o deficiente visual que sabe a leitura de braille, ele vai lá e acessa, e você também, eles mais ou menos preparam você para, eu digo mais ou menos, porque assim, isso você nunca pode sentir assim, eu estou totalmente preparada. Porque eles perguntam coisas que você fala assim, eu não tinha pensado nisso. Porque a perspectiva dele é diferente da sua. Então é importante a empatia, a técnica mesmo, você se colocar, pensa como é que ele está pensando, qual seria a perspectiva dele, e perguntar o tempo todo. Uhum. Então, quem não visitou ainda, eu Pergunta a sugiro, quando comunicação, né? como é que isso. Eu sugiro que visite o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Jardim Sensorial especificamente. Uhum. Tem perguntas aqui, Outra só coisa assim, que eu quero ver também. até para alinhar com o pessoal, que eu tenho duas pessoas que trabalham na área de turismo aqui no grupo. A Emília Cristina, que também trabalha com guiamento de turismo, ela entrou, não sei se ela ainda está por aqui. E tem uma pergunta aqui da Clara Paz. Tem uma monografia do curso de turismo da UFJF que trata sobre a experiência de turismo não visuais. Bacana, hein? Monografia de Legal. 2004. Uhum. Tá vendo? Agrega aí, é isso mesmo. A gente está querendo aqui mais agregar esse conhecimento, esse entendimento da comunicação na questão do turismo. Uhum. Outra pergunta, mas como manter o limiar da eficácia a respeito quando o indivíduo pode se colocar em perigo? E isso acontece, né? Existe, às vezes, em determinados lugares como é que é o nome quando você vai avistar, vai ver uma vista? Tem um nome técnico, tem um lugar que você é um platô, que você para, Mirante? né, mirante, Mirante. observar. E Observatório. aí Uhum. você tem cerca, você Uhum. tem todo um aparato para a pessoa não passar. E quantas vezes a gente vê a pessoa debruçada naquele, né, patamar que não é para você passar, debruçada para tirar foto. E aí a gente já soube de vários acidentes que aconteceram, que a pessoa se coloca, vai fazendo a foto e cai, né? E Uhum. aí foi a última imagem que se tem da pessoa. Ou seja, quando a gente fala da questão da responsabilidade e da comunicação eficaz, isso é um alerta realmente para que a pessoa assine o termo, né? Aí entra também De essa comunicação escrita, de repente, né? Você sim, enviar para a sim, pessoa algo por escrito. Olha, existem tais e exatamente. tais perigos, essa é a Uhum, realidade do local. A Rota Certa sim, trabalha muito, né, com o uhum, ecoturismo e tal. Eles tais que têm ela até colocou aqui uma espécie de anamnese sobre o perfil do sim, participante. Então, uhum, essa questão da comunicação escrita do termo também de isso. responsabilidade, De embora Isso. Embora isso nem sempre seja levado em conta. é, Agora, e aí tem uma outra questão, quando você trabalha com jovens, com adolescentes, né, com pessoas, até com crianças, que você mesmo que haja responsável, que vá junto, né, que é uma exigência também, mas você tem que estar atenta a isso, e com cuidado redobrado. uhum, Então, a comunicação, ela precisa ser feita, eu digo, por todos os sentidos possíveis. Os uhum, 5 sentidos. Olha, entendeu? Aí você confirma. Comunicação uhum. verbal, já faz gesto, olha, não pode. Né? Para a pessoa ficar pela mostra filme, se puder, né? Olha, tem esse filme aqui, olha, o local que a gente vai visitar tem, né? Se puder, se tiver essa oportunidade, Uhum. olha, tem esse risco. Então, já aconteceram acidentes, a gente não pode dar nenhum tipo, né?
Uhum. demonstrar qualquer tipo de abuso, né? Pode abusar daquele lugar. Tem outra colocação aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazer uma espécie de ela já colocou. Tem mais alguma coisa de pergunta aí para a gente não passar? Tem só uma que eu vi aqui, ó. Como uma agência de turismo de Ah, base comunitária de um destino turístico ah. poderia manter a comunicação com os clientes potenciais nesse período de pandemia? Então vamos por partes, né? Uma questão que a gente precisa entender cada uma dessas partes. Nem todo mundo sabe o que é um turismo de base comunitária. Uhum. Então, você, como uma pessoa especialista, vamos explicar. Você pode me ajudar nessa explicação do que é um turismo de base comunitária? Então, geralmente o turismo de base comunitária, né, é um turismo que ele atua dentro de uma comunidade específica, né? Ele atua Isso. dentro daquela comunidade e ele tem como objetivo também ajudar Uhum. aquela comunidade no qual o turismo é desenvolvido, né? Pode Uhum. ser um turismo, por exemplo, rural de base comunitária, um ecoturismo de base comunitária, né? Onde é Sim, utilizado também as próprias pessoas da comunidade para fazerem o sim. guiamento, né? E fazer a Uhum. condução, ajudando também, às vezes, de outra forma, revertendo um valor do turismo para aquela comunidade. Isso. Então, assim, existem várias formas de se atuar com o turismo de base comunitária, né? Uhum. Então, assim, na minha opinião, na questão de turismo, eu acho que é um momento de você, na parte da comunicação, de você contar mais a história dessa comunidade, né? Contar mais a história do seu trabalho, da sua Uhum. agência, de como a sua agência começou com esse trabalho de base comunitária, né? Quais são os seus Uhum. projetos nessa área e comunicando Sim. isso para as pessoas entenderem, né, melhor e saberem como elas de repente Uhum. podem estar te apoiando, elas podem estar fazendo doações, eu acredito, né? Uhum. Podem estar colaborando dentro do, mesmo não tendo o passeio em si. Né? As pessoas podem ter consciência de que aquela comunidade, que aquele turismo é importante e precisa continuar se mantendo para manter também a comunidade. E aí eu acho que é importante essa comunicação sobre esses Sim. valores, Sim. esses princípios, a história da comunidade. Uhum. Muito bom. E além disso tudo, que são questões fundamentais, é lembrar também a sua postura enquanto visitante do respeito com aquela comunidade, com sua cultura e com seus valores podem ser diferentes dos seus. Então é importante você, quando vai a um local, eu morei em Rio das Ostras há 10 anos, e trabalhei com a área de turismo no Sana, Macaé é, é, Sana, Macaé e Rio das Ostras. São três áreas que nós trabalhávamos, né, em conjunto. Porque Sana é distrito de Macaé. Então a gente tinha esse envolvimento. E nesse processo, quando nós, né, discutíamos essas questões de como é que a gente ia agregar o turista e tudo mais, no Sana a gente tinha essa questão, né, de um preconceito, que algumas pessoas falavam, lá é o pessoal hippie, né, que tem um tipo de comportamento assim, assado, e eu tinha que lembrar, né, olha só, são pessoas que muitas foram realmente, na década de 70, foram e criaram uma comunidade, e que sempre na perspectiva de paz e amor, e que bom que isso ainda continua no sentido de um lugar muito lindo, um lugar bonito, e que tem condição de acolher as pessoas para ouvir o barulhinho da cachoeira, para fazer. Lá existe pelo menos tinha, não sei como é que está agora, mas tinha uma base de atendimento, né, de guiamento, com monitoria, com monitores, as pessoas também para ter esse cuidado na ida nas cachoeiras. E tinha os restaurantes que recebiam, as pousadas, diversos tipos de campo e tudo mais. E nós lembrávamos sempre isso, né, nas reuniões, que é independente, né, da circunstância que as pessoas ofereçam, e quem vai também precisa ter esse olhar, o olhar do estrangeiro, sim, que existe um estranhamento nesse primeiro momento, mas você precisa se permitir, enquanto turista, vivenciar aquela situação de maneira plena. Né? Senão você não está viajando, você não tá atingindo, né, o objetivo do turista, que é conhecer coisas diferentes. E também da parte do gestor, lá né, ou da pousada, ou dos grupos que estavam oferecendo
tipo, né, de turismo, que eles também colocassem as atividades de maneira muito clara, as possibilidades que existiam. E eu, pessoalmente, eu lembro de uma viagem que eu fiz com um grupo de jovem, na minha época de jovem ainda, em Astolfo Dutra. É uma cidadezinha do interior de Minas. E nós estávamos lá num trabalho com jovens e disseram, né, para esse grupo, para o nosso grupo, que havia uma cachoeira a 3 quilômetros do ponto onde nós estávamos. Nós estávamos dormindo, era num lugar como se fosse um orfanato que não estava com atividade naquele momento todo. Então, a gente tinha uma parte que nós dormíamos, né? Acampávamos, né? Grupo de jovens, a gente quer mais acampar. E eles disseram dessa cachoeira, tá, nós vamos na cachoeira, né? Vamos andar até a cachoeira. Quantos quilômetros? São 3 quilômetros. Nós só 3 quilômetros de Mineiro é um pouquinho depois. E nós fomos caminhando, todos com muita sede, porque nós não levamos água, né? E nessa volta nós paramos no casebrezinho. Todo mundo querendo beber água. Ah, deve ter água, gente. Um lugar muito, muito, muito simples. E aí batemos palma, né? Porque aquela coisa da casinha pequenininha, aquele terreirão em volta, com galinha, com bicho. E batemos palma lá e veio uma senhorinha, abriu a porta, muito simplesinha, os menininhos pequenininhos, pezinhos no chão. E ela, a senhora tem um pouquinho d'água para a gente tomar? Aí ela, claro, claro, tenho sim. E aí ela trouxe umas cuiazinhas daquele coco raspadinha, né? Tudo bonitinho, limpinho, mas assim, aí botou um pouco de água na cuia e deu para cada um. Alguns olharam assim, acharam estranho, né? Beber água na cuia. E eu achei aquilo um barato, achei fantástico. Olha que legal, água na cuia. E eu nunca mais esqueci, tanto que, olha, depois de tantos e tantos anos, continuo contando. Ou seja, a experiência Se daquele transformou em uma momento. memória Então, afetiva, né? Que você vai levar. exatamente. Né? Então, é isso que é o detalhe, né, da viagem. É importante que a gente ofereça a quem está nesse processo essa comunicação olha, vai ser assim, assim, assado, mas que ele também se permita vivenciar e que Uhum, essa experiência seja positiva para todos. E uhum. aí depois a gente faz a tal da avaliação É, da comunicação, que é o feedback do cliente, que é o pós-venda que a gente liga. E aí, como foi? Foi tudo bem? Você pode dar um depoimento para, né, dizer se foi bom ou se não foi? E aí a gente, às vezes, tem que reavaliar o nosso processo de comunicação. E é isso, é nesse processo que a gente cresce. uhum, Então, quando o cliente também faz uma avaliação, às vezes dura, nossa, olha, realmente eu preciso melhorar. Aí a é, gente já para, aprende, para tudo e é. vamos refazer esses processos, né, de comunicação para ficar mais clara. Eu não fui tão clara quanto eu deveria ser. Todo feedback é Gente, importante e os ruins são mais importantes ainda, né? São sim, aqueles que sim, realmente fazem a gente pensar. E sem então acho que a dúvida. gente respondeu também a pergunta, né, do daqui deles. Eu acho que É, falando sobre, né, essa questão do que ele pode comunicar, o que a comunidade pode comunicar. Resumindo aqui, né, eu acho que pode comunicar as experiências que existem lá, a história da comunidade, os costumes uhum, da comunidade, o tipo de comida que uhum, existe lá, as belezas uhum, naturais do entorno, muita coisa, né? Eu acho que uhum, tem muita coisa para se comunicar do, do uhum. turismo do turismo de base comunitária. E, inclusive, tentar continuar ajudando aquela comunidade através da arrecadação Isso. de doações para. Você mostra que aquela Uhum, comunidade dependia do turismo de base, e aí você uhum. pode tentar buscar recursos, patrocínios, apoio de empresas, associações para, né, levar o recurso lá para aquelas pessoas, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito importante. Inclusive, eu tive contato com uma empresária do SANA há pouco tempo e ela falou que eles estão nesse processo de conseguir, de maneira do coletivo, conseguir esses benefícios, né, que estão sendo disponibilizados. Agora, lá como existe uma questão, por exemplo, às vezes você está numa propriedade, mas ela não tem todo o registro, né? Tem circunstâncias ainda que estão com dificuldade disso. Então, nem todo mundo tem toda a documentação que eles pedem. Então, ou seja, aí, nesse momento, esse grupo precisa de se organizar de maneira coletiva Uhum. para conquistar os direitos que são deles, mas que eles ainda não acessaram, por uma questão de burocracia e de tudo mais, porque também lá aí tem problemas com a internet, ou seja, é uma questão muito comum, né, na nossa estrutura. E a Clara falou da questão
especialmente nesse momento de pandemia. E isso realmente, a gente tem que aproveitar esse momento, enquanto empresa consciente, solidária, para fazer, animar, solidarizar Uhum. e estreitar laços e fortalecer essas relações, né, entre cliente e empresa. Olha, tem o Renato Barros, que é consultor, entrou falando que ele vai participar do projeto voltado aos hotéis do Estado do Rio de Janeiro, que bacana. Está sendo ótimo ouvir tudo isso. Ah, maravilha. Que bom, ficamos felizes. Aí a Clara diz mais uma coisa. Tem um amigo meu, guia de ecoturismo, na Chapada dos Veadeiros, ele dividiu as dificuldades que ele está passando e disse o quanto ele precisava pagar nesse mês de quarentena. Ele tinha que pagar R$ 2.000. E aí vem uma questão das vaquinhas, né? Que a gente precisa, às vezes, fazer, e tem algumas empresas que estão fazendo, estão passando chapéu, gente. É o momento das vaquinhas virtuais, É. né? É um momento da gente realmente buscar redes, né? Eu acho que aqui em Uhum, Teresópolis a gente tem associações, todas as cidades, né? Tem essas uhum, associações, tem redes, tem projetos. Às sim. vezes... Ui, Vou continuar. voltou. Oi, querida, travou. Vamos lá. Acontece. Então, acho que Ó, esse momento é um momento de buscar mesmo uma rede de apoio, uhum, né? Eu acho que algumas pessoas precisam mais do que as outras e quem pode ajudar nesse momento, né? É sim, muito importante que se proponha, né? Mas quem precisa também, às vezes, tem que sair um pouquinho da sua zona isso. de conforto e Uhum, buscar as redes para passar por esse momento, junto com outros, né? isso. Com outras pessoas. Isso. Renato está falando que dia 19 de maio teremos um talk, que é uma mini palestra, o nome agora gente chique talk. E a Linha, sou seu fã, obrigado, Renato. Isso né, você sabe que é idem. A Clara Paz tem mais uma questão que ele fez. Sim, falando ainda desse empreendedor, ele fez uma rifa de R$ 20 e fez experiências para conseguir, né, dinheiro nesse período, sim, para se manter. É isso mesmo, é passar o chapéu. E aquelas pessoas que sabem do seu trabalho sério, é importante isso. E quando ela está falando isso, da questão da rifa, até assim, as memórias de viagem, que pode Uhum. fazer, dar um e-book, gente. É mais uma oportunidade que as pessoas têm de construir memórias, de constituir saberes e registrar isso, que seja uma forma de angariar recursos para se manter ao longo desse processo de pandemia, Uhum. né? Bacana. Gente, muita coisa, né? E aí tem uma coisa que eu gostaria só de lembrar também, que quando nós estamos nessa questão de tecnologia, existe uma questão de comunicação, que a gente, hoje em dia, cada vez mais está se comunicando através das redes, né? E das mídias, que isso seja feito com muita consciência e com um apoio técnico de fato. Uhum. Então, se você não domina, eu não domino tudo e adoro dizer, ó, não sei, me ensina, me ajuda, porque eu preciso de você para caminhar. E essa humildade e sabedoria precisa existir, porque senão você queima a sua empresa, às vezes, com uma bobagem. Uhum. Né? Então, é importante, por exemplo, essa coisa de estar na frente, né? Fazendo live. Cuidado com a vestimenta, que você pode, sem querer, já viu isso, né? Já foi meme aí, da pessoa levantar e estar com a parte de baixo desprovida de roupa adequada, não é? Então, cuidado. Por exemplo, teve uma que aconteceu em uma das nossas lives, que as crianças estavam na sala, que estão em casa, começaram a gritar, a brigar, e aí a pessoa, vaza, vaza. É uma Eu vi, situação engraçada, né? Porque exatamente. é vida natural, gente, é ao vivo, é reality. Mas estamos aqui na realidade Está total. aberto. Tem hora que aqui passa caminhão, e aí os cachorros latem, fazem uma sinfonia. Ou seja, gente, é vida real. Eu não tenho estúdio para isso ainda, né? Então é importante que você de fato se aproprie dessas tecnologias, busque ajuda, tem muito curso, né? Hoje ensina e aprendendo para aprender um monte de coisa. E especialmente essa questão de cuidar da imagem, de cuidar de diversos, cada veículo, né? Você tem
um tipo de conteúdo diferenciado. Então, buscar se apropriar disso. E conteúdo hoje, experiência, oferecer experiência para o cliente e conteúdo de qualidade é fundamental. Então, escrever essas experiências, falar dessas experiências, isso está cada vez mais.